Olá, boa tarde, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs do grupo Aviva Teu Refúgio, Senhor. Eu não sei se você já viu hoje, mas eu coloquei nas redes sociais algo que o Espírito Santo me falou logo de manhã cedo, antes de ir trabalhar hoje, no sábado, onde Deus falou que ser refúgio é viver o fazer e o falar. Fora disto, todo o resto é hipocrisia. Então é sobre isso que o Espírito Santo mandou eu conversar com vocês, falar sobre a hipocrisia. E como é que o Senhor falou com você, Renato? O que o Senhor disse? Eu queria dizer para vocês que às vezes você pode ficar um pouquinho chocado com aquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Não se assuste, mas talvez você não conheça esse Jesus que eu vou te apresentar hoje. Talvez esse Jesus você não está acostumado a ouvir e, consequentemente, você deve estar deixando-o muito triste. Esse Jesus, que é o Filho de Deus, que veio à Terra, morreu para nos salvar, para nos dar vida, ele falou assim, olha, obedeçam em tudo o que eles te disserem, mas não façam o que eles façam. Por quê? Porque eles não praticam o que pregam, eles não fazem o que falam. Olha, que forte. Então Jesus está falando, cuidado, não seja um hipócrita, não seja uma pessoa que fala e não faz, uma pessoa que prega e não executa. E isso você tem que entender que vem uma pergunta do Espírito Santo lá no livro de Romanos que diz assim, escuta, e você? Então, que se diz um bom pai, uma boa mãe, um bom pastor, um bom colega, que prega, que tenta ensinar aos outros, mas não faz aquilo que você ensina. E você não ensina a você mesmo? E você não deixa o Espírito Santo ensinar a você mesmo? Que forte! E isso tudo faz com que o nome de Deus seja blasfemado. Sabe por quê? Porque em Tito diz que quando nós agimos assim, não fazemos o que falamos, só falamos e não fazemos, que somos hipócritas e blasfemamos o nome de Deus, nós professamos a Deus nas nossas palavras, mas negamos com os nossos atos. E Jesus chama isso de hipócrita. Ok? Então eu espero que você entenda como Jesus chama um hipócrita. E espero que você não esteja no rol desses hipócritas, que eu também não esteja no rol dos hipócritas. Sabe como Jesus chama os hipócritas? Ele fala assim, amigo, coador de mosquito, engolidor de camelo. Jesus falou isso. Jesus fala assim para os hipócritas, meu copo limpo por fora, mas sujo por dentro. O mesmo Jesus diz ainda, túmulo pintado, túmulo arregado, bonito, mas por dentro só tem morte. Jesus continua ainda muito forte e diz assim, raça de víboras, serpentes. Diz assim ainda, tocador de trombetas. Jesus ainda continua e diz, pessoa que tem uma viga no olho. Todos esses nomes que eu te falei são Jesus chamando assim aos hipócritas. Então eu espero que eu e você não estejamos no rol dos hipócritas, ou seja, aqueles que falam e não fazem, aqueles que agem não da maneira com que pregam. A Bíblia deixa muito claro, aqueles que falam para não roubar, mas roubam, aqueles que falam para não mentir, mas mentem, aqueles que falam para não adulterar, mas não adulteram, aqueles que falam para amar o próximo, mas não amam. Eu tenho tantas histórias para contar para vocês, uma delas muito forte, eu conheci um homem que trabalhava na igreja, que a sua mulher, ao me conhecer, que fui pregar na sua igreja, ela se tornou, e ele também, a família dele, se tornaram clientes meus no consultório, e um dia ela foi no consultório, entrou lá, quando sentou na cadeira, olha, me chamava de pastor, eu vim aqui conversar com o senhor, mas eu não quero tratar de dente, eu quero contar sobre o meu marido, eu quero que o senhor me ajude, porque eu já conversei isso com o meu pastor, e ele não resolve, eu queria que o senhor me ajudasse, o que eu devo fazer? Porque o meu marido, ele é um dos líderes da igreja, e quando nós vamos para a igreja, ele vai gritando com os meninos, ele vai beliscando os meus filhos, ele me xinga, ele me ofende, e quando ele entra na igreja, ele põe aquele terno bonito, a Bíblia embaixo do braço, e me leva para sentar no primeiro banco, e eu me sinto tão mal, eu estou me sentindo tão hipócrita. Falei, irmã, a senhora não é hipócrita, quem é hipócrita é ele. Então essas pessoas blasfemam o nome de Deus, isso nós temos que tomar cuidado. Uma outra experiência
que eu tive brutal. Nós estávamos na nossa igreja de Portugal, talvez muitos de vocês vão lembrar, e tinha uma senhora que foi orado, nós oramos por ela e foi manifestado um espírito, o demônio se manifestou na vida dela e ela começou a gritar e a ofender algumas pessoas que estavam a pregar na minha igreja, na nossa igreja, na igreja na qual eu era o pastor, e chamá-los de mentirosos. No primeiro momento eu me assustei, mas hoje, depois de muito tempo, eu posso dizer que realmente aquela hora o demônio enfrentou algumas situações que estavam no mesmo saco, ou seja, as pessoas que estavam ali naquele momento eram hipócritas. Que forte, não? Então Jesus tem esse nome, chama de raças de víboras, de serpentes, de sepulcros caiados, de copos sujos, tocador de trombetas. Mas como diz que eles atuam? Como esses hipócritas, além de não fazer o que dizem, como eles atuam? Eles, além disso, eles não ajudam ninguém, eles só pensam em si mesmo. Os hipócritas são aqueles que colocam peso nas nossas custas, são sempre a colocar culpas, sempre a colocar situações em que você se sente a pior pessoa do mundo. Os hipócritas são aqueles que adoram ser vistos, adoram aparecer, adoram estar na frente de todo mundo. São aqueles que amam o título. Nossa, hoje no meio religioso está uma festa. Hoje no meio de religioso são os grandes apóstolos, os grandes pastores, os grandes missionários, os grandes reverendos. As pessoas amam título, as pessoas amam ser conhecidas não por aquilo que eles são de verdade, aquilo que eles fazem, mas pelos títulos que eles acham que colocaram. Então isso é muito feio, isso é muito ruim, isso blasfema o nome de Deus e o Senhor Jesus chama isso de hipócritas. Eu espero que eu e você não sejamos e não estejamos nesses exemplos que o Senhor está falando com você. A outra coisa muito forte, Jesus nos ensina como atuam essas pessoas, como atua o hipócrita. O hipócrita, ele atua de duas maneiras na área espiritual. Na primeira área espiritual, são aqueles que vêm perto de você, que amam dizer que estão fazendo jejum, que amam dizer que estão cansados, põem uma voz triste, e aí choram. Esses são os falsos espiritualistas que podem até estar fazendo jejum, mas Jesus diz, quando você estiver fazendo jejum, entra no seu quarto, chora, se prepara e depois volta. Não precisa mostrar para ninguém que você está sofrendo. A outra coisa que Jesus fala são aqueles que fazem longas orações, que gostam de gritar aleluia, que sapateiam, que gritam, que rodam, que caem, que fazem um monte de coisa. Eles adoram dar testemunho deles mesmos. São pessoas que usam disfarces. Jesus fala que eles usam disfarces, que eles amam o primeiro lugar. A outra coisa feia são aqueles que eu já falei que são julgamento. Eles atuam como julgamento. O hipócrita ama fazer um julgamento. Julgamento o que é? É falar alguma coisa e emitir um veredito. Eles já te definem. Você está errado, não é assim que faz, você não pode. Então, eles sempre colocam isso. E Jesus fala que essas pessoas, eles fecham o reino de Deus. Eles não entram e também não deixam ninguém entrar no reino de Deus. A outra coisa terrível que os hipócritas fazem é aqueles que amam, que falam que dão ofertas, que dão dízimo, ou então os que cobram o dízimo como louco, cobram as ofertas, cobram as coisas, cobram... Hoje eu ouvi uma colega aqui na Holanda tendo que assinar um contrato de uma igreja do pastor que falava uma palavra de Jesus, o resto tudo dizendo a respeito que ela devia estar sobre a ordem da igreja. Meu Deus, que barbaridade. São pessoas que defraudam o nome do Senhor, são hipócritas, são sepulcros caiados, são raças de víboras, e o Senhor não quer que nós estejamos nesse meio. E o que o Senhor diz mais ainda nesse sentido? Ele diz que hoje em dia essas pessoas, esses hipócritas, eles... O que espera? Eles podem esperar? Todos os hipócritas podem esperar algo muito sério. Eles não vão entrar no reino de Deus. O hipócrita, ele vai ser severamente castigado e o seu lugar eterno vai ser no inferno, junto com os demônios e os seus anjos. O hipócrita não vai ter recompensa nenhuma, ele vai ser severamente castigado. Quem disse isso, Renato? Jesus. Talvez você não tenha conhecido esse Jesus, você gosta daquele Jesus bonito, o Jesus do Pai Nosso, não? Já vamos falar do Jesus do Pai Nosso. Você sabe o contexto que estava o Pai Nosso? No livro de Mateus, não estou falando no livro de Lucas, no livro de Mateus, Mateus diz que Jesus começou assim, eu vou ler para vocês, como diz a Lucy, que eu falei que eu ia comentar isso, falou, leia o texto, e eu vou ler o texto para que você não se assuste. Diz assim, no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo 5, diz assim Jesus, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando
para serem vistos por todos. Quando você for orar, entra no seu quarto em segredo e ore assim: Pai nosso que estais no céu. Então, a partir daí, Jesus começou a falar a oração do Pai Nosso. Ou seja, a oração do Pai Nosso era uma maneira que Jesus estava ensinando aos discípulos, que também perguntaram como nós devemos orar. Era uma oração contra os hipócritas, que amam falar primeiro, que amam ser vistos, que amam estar nos primeiros lugares, mostrar grandes atos de espiritualidade. Então, em nome de Jesus, quando você orar o Pai Nosso, também não seja hipócrita. Só ore o Pai Nosso no momento difícil e se sinta cristão. Não ore o Pai Nosso sem perdoar. Não ore o Pai Nosso sem acreditar que Ele vai suprir você todos os dias. Senão você será um hipócrita também. E você viu que isso é o que vai acontecer. O que está reservado para o hipócrita. E o pior, para terminar, o Senhor Jesus diz que o pior fermento que tem nos últimos tempos, que vai ter nos últimos tempos, é hipocrisia. Estamos numa época de eleição no Brasil, estamos numa época de mídia. Se você olha as eleições, você vai ver tantos hipócritas que é uma barbaridade. Você entra nas mídias sociais, as pessoas só querendo se aparecer, se mostrar, lascívia. Que loucura! Onde nós estamos? Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que não querem blasfemar os nomes de Deus, vão pregar, vão falar e vão ir à frente. Me está vindo na cabeça aqui aqueles que dizem também: não peque, não faça, não toque. Esquecem o que está escrito em Colossenses, que quem está morto com Jesus Cristo não tem que obedecer ordem de ninguém, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer, porque quem está morto com Cristo, nova criatura ressuscitou com Jesus Cristo depois do batismo e se tornou uma nova pessoa, que luta dia a dia para não ser hipócrita. Em nome de Jesus, eu peço a Deus para que eu não seja hipócrita e peço para que você também não seja hipócrita. Lembra daquela história do fariseu, daquela história do samaritano? Como disse Jesus: vá e faça como ele. Seja um bom samaritano. Não queira ser um sacerdote, não queira ser um mentiroso, não queira ser um hipócrita. Não queira ser chamado por Jesus de raça de víbora. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos combater a hipocrisia em todos os níveis na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho e nas nossas igrejas. No nome de Jesus, tenha um fim de semana abençoado, sem hipocrisia. Amém.